uns 3 meses atrás eu fiz um vídeo chamado Por que creepypasta de PC é cringe? No vídeo eu foco mais em creepypastas.ez, porque, bem, meio que não tem muita coisa interessante nas creepypastas em si. Mas no vídeo eu falo sobre um mod chamado ChineseOS, que é basicamente uma tentativa cagada de fazer um bootleg creepypasta. O criador desse bootleg tem o nome de Kent Luzi, cujo canal mencionado foi deletado pelo YouTube. Agora ele tem um canal chamado Nedromeira MC, que é mais um daqueles canais de Minecraft tentando ser alguma coisa. Acontece que o ChineseOS não é o único bootleg que ele criou. Na verdade, existe um outro bootleg que eu acredito que é o principal. O bootleg que eu estou falando é RedDressOS. Que nome criativo, não? Bom, hoje vamos falar sobre o que provavelmente é o projeto mais sem sentido dessa comunidade incrível. Antes de mais nada, eu gostaria de falar sobre o website. Não se preocupem, isso vai fazer mais sentido mais pra frente. Introduzindo o Redress 10, Windows 10 mais moderno e fluente. Como se o Windows 10 já não fosse fluente e moderno o suficiente. Bem-vindo ao Redress 10. O Redress 10 é um mod que tenta recriar o Windows 10 como uma versão moderna, fluente, rápida e simples do Windows. O Windows 11 foi lançado, mas requer o TPM 2.0, o que significa que os usuários com PC sem suporte não podem obter a interface do usuário moderna. Bom, tem como burlar esses requerimentos mínimos. São requerimentos estúpidos, mas não justificam o que você está tentando fazer aqui. Para piorar as coisas, o Windows 11 é leito em PCs antigos, e é por isso que Redress 10 é feito. Cara, em que PC você testou? Em um Celeron D? Cara, até um Core 2 Quad conseguia rodar aquela porra até que bem. Era no SSD, mas mesmo assim. Então, o Redress 10 quer se concentrar em usuários que querem a interface do usuário moderna, como menu iniciar, cantos arredondados, configuração moderna do Windows, aplicativos de interface do usuário moderno e explorador de arquivos moderno. Agora, a versão 2.0 Preview 1 saiu com muitas mudanças. As mudanças consistem em refazer o Windows 10 em um mod baseado no Windows 10. Na versão V2 do Redress 10, corrigimos o menu iniciar. Agora ele tem o menu iniciar moderno do Windows com elementos arredondados da interface de usuário. Tem certeza? Aqui nessa imagem a única coisa que eu tô vendo aqui é um clone de um desktop do Windows 10. Também removemos alguns bloatware para aumentar o desempenho e substituímos o Rise Media Player por Groove Music? Tá, duas coisas que eu não tô vendo aqui nessas duas prints. Há também outros aplicativos bons, como o Files V2, Start 11 e muito mais. Agora, o navegador padrão do Redress 10 foi alterado para o Chromium. Ainda há uma opção para você usar o Edge, mas em breve ele será removido no V2 final. O nome de usuário padrão é usuário e não há OB. O menu de usuário da área de trabalho recebeu novos ícones em vez dos padrões do Windows 10. Os padrões padrão do Windows 10 foram substituídos pelos dos 10X. O aplicativo de boas-vindas. O novo Redress 10 contém alguns recursos interessantes, como o modo escuro em alguns aplicativos Win32 Legacy, como o bloco de notas, MS Paint, testando. Pra que você vai mencionar um bagulho que você tá testando? A segunda coisa, como o título menciona, é a interface de usuário arredondada. Agora o Redress 10 V2 agora suporta totalmente a interface de usuário arredondada em todos os aplicativos. A imagem mostra a interface de usuário arredondada e o modo escuro no bloco de notas. Bom, vamos baixar essa ISO do Redress 10. Ok, botando no sistema e logo de cara, eles literalmente colocaram o DWM no Impé. Não tô zoando, eles realmente colocaram o DWM. Olha aí ele rodando. É, só que o design dessa porra aí é uma merda. O botão fechar e voltar foram literalmente feitos no Paint. Pelo menos o papel de parede é bonito, não vou mentir. Olha que ícones lindos, cara. Nem parece que foram pegos do Rectify 11.
Bom, por onde começo? Se não fosse pelo fato de que esse mod vem na resolução 1080p, que não é todo monitor que tem, o tal do design moderno é literalmente o Windows 10 com a taskbar e menu iniciar transparente estilo Aero. O mod usa o Start 11 para isso, e eu vou te dizer, é uma merda. Não só é um programa pago pra transparência, como também eles estão promovendo a pirataria, mesmo que indiretamente. Não só isso, mas o papel de parede é pego da internet e o tema usado nem é deles. Um dos desenvolvedores ama falar como o Rectify 11 é uma merda pra dizer que Redress OS é melhor. Vou chegar nessa parte daqui a pouco. Por enquanto, só vou dizer que o tema não é deles. O explorador de arquivos é literalmente do estilo do Windows 7. Fica bonito com o tema escuro, mas está longe de ser algo moderno. Aliás, os ícones são do estilo Windows 11. Até aí ok, mas o problema é que os ícones da pasta são diferentes, o que faz parecerem estar quebrados. Indo no C2 ponto, nós podemos ver uma pasta oculta chamada Skin Pack, que guarda vários dos arquivos do Old New Explorer, do Skin Pack e tal. O inverso também está quebrado, o tamanho do banner não condiz com o tamanho da janela, o que faz parecer estar quebrado. Não só isso, mas a letra também tá uma merda. Ao abrir o Chromium, nós podemos ver que eles só tacaram o wallpaper, sem alterações nem nada. E o botão de fechar também ficou fora do lugar. Aliás, eles esqueceram de desativar o Windows Update. Não há problema nenhum em deixar o Windows Update ativado, até porque é importante para o seu sistema se manter atualizado e corrigir bugs de segurança, que o malware poderia tirar vantagem. WannaCry. Mas o problema aqui é que, por ser uma versão adulterada do Windows, o Windows Update acaba substituindo esses arquivos pelos arquivos originais. Note que eu estou falando de atualizações de recurso, atualizações de segurança são outros 500. Inclusive, eis aqui uma gravação atualizando esse mod para a versão 22H2 pelo Windows Update. Ok, terminando de atualizar esse mod para a versão 22H2. O serviço de temas voltou ao padrão original, o tema está totalmente quebrado e, bem, agora eu tô com o Redress quebrado OS. Ok. A fanbase do Quentin-Luz. Bom, eu não tenho muito o que dizer, exceto que eles são tudo bando de criança. E eu odeio todos eles. Muitas pessoas literalmente apoiavam o Quentin-Luz, apesar das merdas que ele fazia. Velho, o cara fazia piada de esperma pro Sniffbox 7, que tem 11 anos de idade. Ou 12, eu não lembro direito. Mas o cara fazia essas piadas e o cara falava pra ele parar. E ele até parava, mas depois ele voltava a fazer essa piada. Eu tentei avisar pra essa fanbase dele que eles estavam apoiando um cara que eles estavam apoiando um doente. Mas, digamos que eles preferiram ficar do lado do Quentin-Luz, apesar das merdas que ele estava cometendo. Não só isso, mas como eu falei anteriormente, um cara chamado Vintigo, ele prefere continuar no projetinho do Quentin-Luz, apesar do fato de que ele é um retardado, e gosta de ficar falando que o Rectify 11 é uma merda e é pior do que o Redress OS. Bom,
pelo menos o Rectify 11 é original. E eles continuam do lado do Kent Luz, eles continuam assistindo, continuam apoiando ele e tal. E o Kent Luz ainda continua sendo um puta de um retardado, falando toda hora que ele vai pedir desculpas. Mas quando eu falei pra ele gravar um vídeo falando sobre isso e pedindo desculpas, até mesmo porque isso foi pro YouTube, o cara preferiu ficar neutro. Aviso rápido, eu vou reclamar pra caralho sobre essa fanbase. Se prepare. Redress OS não é apenas uma piada. Se não fosse pelo fato de que eu odeio toda essa comunidade do Redress OS, eu ainda tenho que conviver com um monte de ping que os caras fazem toda vez que eles vão fazer qualquer coisa. Literalmente, eu acordo com o ping do Redress OS. Aí eu penso, é um bagulho importante, mas não, é literalmente os caras avisando do server de Minecraft, que não tem nada a ver com o Redress OS, cara. Não só isso, mas vocês pegam na internet, pegam o tema da internet, pegam o wallpaper da internet, pegam as coisas da internet e ainda zoam o Rectify 11 porque vocês não gostam do Rectify 11. Cara, vocês têm o direito de não gostar do Rectify 11, beleza. Mas pelo menos não fica zoando o Rectify 11, porque isso só te faz parecer um idiota. Se vocês querem apoiar o Kent Luz, beleza, podem apoiar de boas. Mas pelo menos botem na cabeça de vocês que vocês estão apoiando um doente. O retardado do Kent Luz fica literalmente enrolando pra cacete pra pedir desculpas, cara. O cara é um puta de um covarde. O cara não vai atrás do Sniffbox pra pedir desculpa. Não, ele prefere ficar mandando mensagem pra mim falando que ele quer pedir desculpa. Se você quer pedir desculpas, vai atrás de pedir desculpas, cara. Só isso. Não tem nada demais, é só pedir desculpas. Mas não, ao invés disso, é mais fácil eu falar pro Gabriel 202 que eu quero pedir desculpas e não pedir desculpas. Velho, na moral, cara, ok. Agora que eu despejei todo o ódio desse pessoal aí nesse vídeo, eu já posso terminar esse vídeo por aqui. Bom, então esse é o vídeo, eu acho. Eu gostaria de pedir desculpas por essa mudança de tom repentina, tipo, eu comecei zoando o Redress OS, aí agora eu comecei a xingar o pessoal de lá. Eu pensei, já que eu tô fazendo o vídeo do Redress, por que não falar desse pessoal também? Claro que eu não fui muito a fundo sobre esse pessoal, até mesmo porque esse não é o ponto. Mas enfim, eu quero que o Kent Luz mude, eu quero que ele vire uma pessoa melhor, é isso que eu sempre quero, eu sempre desejo de uma pessoa, de todo mundo no caso. E enfim, eu não quero que ninguém ataque ele, inclusive, até mesmo porque essa treta já passou e tal, então tipo... E ele já tá um canal diferente, o canal dele já tá mais nem focado nesse assunto de Windows, agora ele tá fazendo de Minecraft. Mas é isso aí, já tá acabando o ano já, então tipo, esse aqui provavelmente vai ser o último vídeo, ou penúltimo vídeo, dependendo do caso, mas provavelmente eu acho que esse aqui vai ser o último vídeo de 2022. E eu gostaria de agradecer aos 700 inscritos. Eu comecei meu canal em 2019 e eu cheguei aos 100 inscritos lá pra novembro de 2020. Aí 2 anos depois eu já tô com 700, o que eu fico feliz, sinceramente, porque incentiva bastante a continuar com o meu canal. Eu não faço porque eu quero ganhar dinheiro com o YouTube, não, eu só faço porque eu gosto de fazer. Mas é isso aí, eu tô com bastante ideia de vídeo e eu espero que eu possa postar pelo menos a maioria deles no ano que vem, 2023. E é isso aí, muito obrigado pela atenção de sempre e Feliz Natal pra todos vocês.